capítulo 4, verso 11 e o verso de número 12. Ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Bendito seja o Senhor, que nos salvou e nos convoca solenemente. Sabemos também que o Senhor está aqui entre nós. O Senhor já tem falado ao teu povo. E rogamos, Senhor, que continues neste momento de exposição, poderosamente, a declarar a tua verdade ao teu povo. Que o teu povo também possa te ouvir, Senhor, em submissão. Em nome de Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. A Assembleia de Westminster, a Assembleia que foi responsável pela produção da Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior, Catecismo Menor e Diretório de Culto, essa Assembleia reuniu homens diversos e os historiadores dizem que a Assembleia de Westminster contava com homens de vasta e profunda erudição teológica. E muitos presbiterianos estavam lá na Assembleia de Westminster, e entre eles havia um presbiteriano, o puritano Herbert Palmer. Apesar da sua capacidade teológica e também da sua piedade, certa feita ele passou por algo inusitado. Ele foi pregar numa congregação francesa em Canterbury, na Inglaterra. E Palmer tinha baixa estatura, ele era pequenininho, e havia acabado de se formar na Universidade de Cambridge. Ao subir no púlpito para sua primeira pregação, uma idosa francesa disse em alta voz no meio do templo: "Ai de nós, o que essa criança terá para nos dizer?" Ela subestimou aquele jovem ministro. Era isso que estava acontecendo com Éfeso. Considerando as possíveis datas em que Timóteo se juntou a Paulo, do ano 49 ou aproximadamente 50, e conforme podemos perceber em Atos capítulo 16, do verso de 1 ao 3, fazendo assim um ajuste com a data de envio das epístolas de Paulo a Timóteo, possivelmente Timóteo tinha em média 30, 32, 33, 34 anos e era relativamente jovem para assumir a responsabilidade de pastorear uma igreja tão importante como a igreja de Éfeso. E ao que tudo indica, os cristãos de Éfeso, conforme Paulo está demonstrando, menosprezavam o ministério do jovem pastor Timóteo. Talvez eles estivessem indagando como aquela mulher: o que essa criança terá para nos dizer? Paulo, então, escreve no capítulo 4, trata de alguns assuntos, e nessa parte ele está a animar o jovem pastor a considerar a sua autoridade, resultado do seu chamado divino, como nós vimos. Todavia, ainda que houvesse um clima de oposição, Paulo vai mostrar a Timóteo que ele não poderia usar a sua autoridade com orgulho, imponência ou agressividade. Pelo contrário, Paulo vai instruir Timóteo para que, em vez de arbitrariamente impor a sua vontade, ele deverá conquistar a confiança da oposição pelo exemplo. Paulo, então, objetiva, mais uma vez, a chamar a atenção de que Timóteo não pode, nesse caso, nesse ponto do texto, usar da sua autoridade para impor a vontade de Deus, mas que ele também viva a verdade, que ele seja piedoso, até que ele mude a opinião dos opositores. Automaticamente, irmãos, é um texto rápido, verso 11 e 12, curto, mas ele tem uma profundidade muito importante, porque ele vai tratar sobre a importância do ministro do Evangelho entender a sua autoridade, a importância dele compreender que ele está revestido de autoridade divina. Automaticamente ele fala em nome de Deus. Em segundo lugar, Timóteo é exortado, e assim também saberemos, que a sua autoridade ela deve também ser testemunhada pela vida como ele vive. Então nós vamos agora seguir nesses dois versos. Mais tarde vamos para o verso número 13. O importante para nós agora
ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Então, quando nós pensamos e analisamos esse texto, é impossível fugirmos da recordação de um princípio fundamental estabelecido teologicamente nas Escrituras. Podemos nos lembrar da quantidade de vezes que nós citamos aqui, principalmente nas exposições que nós tratamos sobre o presbiterato, e nós voltamos a tratar sobre isso desde quando começamos a epístola de Paulo aos Efésios. No capítulo 20 de Atos, Paulo tem um trato com os presbíteros da igreja de Éfeso. E o apóstolo lembra no verso 28, como nós bem sabemos, o apóstolo lembra aos presbíteros de Éfeso que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, os havia constituído, ou havia constituído estes homens como supervisores do rebanho. Eles estavam ali, eles foram designados para o presbiterato, e Paulo deixou claro que isso aconteceu porque o Espírito Santo ungiu, vocacionou, chamou, separou para que eles pastoreassem, supervisionassem a igreja de Cristo. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele deixa claro no capítulo 4 que o ministério da palavra, também um texto muito conhecido de vocês, é uma dádiva de Cristo à sua igreja. Paulo, no capítulo 4, em especial no verso 11 e 12, Paulo vai dizer que Cristo, como forma de mostrar, de revelar a sua vitória, ele concedeu dons aos homens, ele concedeu o ministério da palavra, e Paulo, no mesmo capítulo, diz que esse ministério objetiva amadurecer a igreja, fazer com que a igreja se pareça mais com Cristo. Também no capítulo 3 de Timóteo, no verso número 1, ele também, como nós observamos, disse a Timóteo que os presbíteros, eles eram supervisores de Cristo. Eles estavam ali para supervisionar o rebanho, para representar Cristo, para revelar Cristo ao rebanho. Esses são poucos textos que trazem uma evidência do pastorado como sendo um dom, uma vocação daqueles que foram chamados por Deus, por Cristo, ungidos pelo Espírito Santo, e eles estão cobertos de autoridade. O próprio Paulo, ele deixará evidente essa autoridade quando ele ordena a Timóteo pregar a palavra. No segundo livro, no capítulo número 4, verso número 1 e 2, Paulo diz: prega a palavra. Pregar a palavra ali, ela traz a imagem de um arauto. O que era arauto? Era alguém que estava a representar o seu Senhor e a levar um comunicado autoritativo do Senhor. É alguém que recebeu a autoridade do seu Senhor para comunicar a verdade dele. Quando Paulo diz, prega a palavra, ele está dizendo que o pastor é um arauto, é alguém que está sendo designado por um superior e com isso ele está revestido de autoridade para declarar, comunicar a vontade daquele que o enviou. Por que é importante recordar esse princípio? Porque considere o que Paulo vai dizer. Volte lá para o verso número 11 e o verso número 12 novamente, veja o que Paulo diz. Ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém, verso 12, parte A, ninguém o despreze por você ser jovem. Para entendermos esse princípio de autoridade, eu preciso também que você atente para a palavra ordena. Algumas versões, como a edição contemporânea e a Almeida Corrigida Fiel, traduzem a palavra grega como mandar, devido ao que ela significa, podendo inclusive o termo grego ser entendido como dar uma ordem, declarar, determinar ou exigir. Então, quando Paulo diz ordena, ele está exigindo que Timóteo exija, ele está exigindo que Timóteo determine, ele está exigindo que Timóteo declare, ele está exigindo que Timóteo dê uma ordem. E lembrando,
ordene estas coisas. Estas coisas resumem, como nós vimos, o ensino dado por Paulo a Timóteo, os quais ele tinha que ensinar. Ou seja, Timóteo estava sendo ordenado, Timóteo estava recebendo uma exigência, uma ordem, que ele deveria determinar, exigir, ou seja, ensinar a palavra de Deus à igreja. Só que essa forma introdutória de ordem, alguém que dá uma ordem, a ênfase é justamente na autoridade de Timóteo. Isto é, Paulo está animando o jovem pastor a não deixar dúvida aos seus ouvintes quanto à sua autoridade. Em outras palavras, mandar, exigir, é um lembrete de que o ensino pastoral tem verdadeira autoridade espiritual. O D. A. Carson comenta dizendo que, independente de sua personalidade, deve haver um tom de autoridade no ensino. O anseio claro do apóstolo é que o ensino de Timóteo transmita o mesmo tipo de autoridade que o de Paulo. E essa ênfase na autoridade justifica-se exatamente pela postura da igreja. O que foi que Paulo diz? Ninguém o despreze por você ser jovem. Timóteo, talvez, era rejeitado devido à sua idade. John Stott chega a sugerir que os mais velhos poderiam estar ressentidos diante da promoção do jovem, ou poderia ser somente um olhar com desdém, como a postura de Golias quando se deparou com Davi. Enfim, ainda que seja difícil precisar o que movia o cerne da motivação do coração deles, fica claro que a juventude de Timóteo, em algum sentido, estava promovendo desprezo. E Paulo está dizendo, ela não pode ser desprezada, pois Timóteo é alguém vocacionado por Deus, revestido de autoridade. Paulo chamou a atenção de Timóteo para que ele não visse suas recomendações como um conselho de um amigo no início da carta. Paulo escreve a Timóteo não como um amigo, mas como um apóstolo, alguém cheio de autoridade. Timóteo, não ouça das minhas palavras conselhos, mas é a ordem do próprio Senhor. Obedeça, siga, porque o apóstolo ele está revestido de autoridade, falando em nome de Deus. E quando nós imaginamos e somamos essas informações, Paulo está dizendo a mesma coisa agora sobre o ministério de Timóteo. Timóteo deveria pensar na vocação a partir do chamado divino. O Senhor chamou o pastor e o designou para representar o cabeça da igreja. Logo, ele não poderia amenizar o peso espiritual do seu chamado. O ministro da palavra, Timóteo, quando subia ao púlpito, não subia como um homem, subia como um ministro de Cristo, subia como aquele que estava sendo chamado por Deus para proclamar a vontade de Deus. O ministro da palavra, quando sobe ao púlpito dominicalmente, fala, ensina em nome de Deus. Assim, por mais que Timóteo construísse relacionamentos, a igreja cairia em grave pecado, como estava caindo, ao desprezar as instruções do pastor, devido à idade ou qualquer outro motivo fruto do pecado do coração humano. Importante, irmãos, isso. Naturalmente, com o passar do tempo, no nosso caso aqui, nós criamos relacionamentos. É natural que o pastor se relacione com o rebanho, como dizem, é natural que o pastor tenha cheiro de ovelha. Mas, embora seja louvável, não podemos perder de vista que, por mais que haja fraternidade, o ministro do Evangelho, ele não sobe ao púlpito para dar conselhos, ou até mesmo em razão da amizade, ser visto simplesmente na esfera fraternal. Ele foi revestido, Paulo está dizendo a Timóteo, de autoridade. Ele está a falar em nome de Deus.
Isso nos faz lembrar, irmãos, importante, os membros da igreja de Corinto, dividido em torno dos pregadores, influenciados pela retórica grega, não viam a autoridade de Paulo. Paulo escrevia, eles zombavam, Paulo falava, eles não ouviam, eles estavam seguindo cada um os seus pregadores, eles menosprezavam os ensinos de Paulo. Todavia, irmãos, nós bem sabemos que por causa da retórica dos gregos, assim eles agiam, eles não viam autoridade no discurso de Paulo. Como nós explicamos, muitas vezes Paulo deixa a impressão de que a igreja achava ele fraco de retórica, achava ele não ser um bom pregador. Alguns teólogos enfatizam isso, tanto é que diz, Paulo era tão ruim que um jovem chegou a dormir na pregação dele. E talvez muitos, por causa de aspectos distintos, inclusive, principalmente pela filosofia grega, não estavam considerando a retórica de Paulo. Todavia, irmãos, embora primar por uma boa retórica não seja pecado, preocupar-se com linguagem, isso não é pecaminoso, mas o que nós devemos entender, nós não podemos perder de vista o ensino autoritativo, o tom de autoridade das verdades proclamadas. E quão grave pecado, irmãos, é deixarmos de ouvir o que Deus tem a falar pelas nossas observações pecaminosas. Quão grave pecado é quando nós deixamos de ouvir o que Deus tem a falar por meio dos seus ministros, por causa de argumentos podres, vazios, pecaminosos, carnais, e não conseguimos observar que um homem, um ministro verdadeiramente ordenado, ele se ergue dominicalmente para falar em nome de Deus. Logicamente, irmãos, apreciamos ou depreciamos gritos, aplaudimos ou sentenciamos, quando na verdade deveríamos nos curvar, seja num tom mais intenso ou mais flexível, a verdade de Deus. Paulo disse, exige, ordena, manda. Um ministro do Evangelho, revestido pela autoridade divina, ele não sobe ao púlpito para jogar palavras ao vento, ou ser avaliado por mentes indispostas a ouvir a verdade. Também não fala em nome de Deus dizendo, fique à vontade, diante do que você ouviu, fique à vontade para seguir ou não o que acabaram de ouvir. Pelo contrário, importante citar a confissão helvética. Ela diz o seguinte, a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Portanto, quando esta palavra de Deus é agora anunciada na igreja por pregadores legitimamente chamados, cremos que a própria palavra de Deus é anunciada e recebida pelos fiéis, e que nenhuma outra palavra de Deus pode ser inventada ou esperada do céu. John Frame, comentando, diz que a revelação bíblica nada perde seu poder, verdade ou autoridade por sair da boca de um homem falível. Quando um pastor fala a palavra com verdade, ela é tão verdadeira, tão autoritativa, quanto as páginas das próprias Escrituras. Quando eles comunicam efetivamente as Escrituras, nós ouvimos as Escrituras. Nesse sentido, a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Não é à toa que o puritano John Preston dizia, não há um sermão ouvido que não nos coloque mais perto do céu ou do inferno. Repito, não há um sermão ouvido que não nos coloque mais perto do céu ou do inferno. Randall Robson chega a dizer que a pregação fiel é Deus pegando o homem pelo pescoço,
Por isso Paulo diz: Timóteo, ordene, exija, ensina. Ele deveria cobrar a obediência do povo, pois é a voz de Deus, a palavra de Deus, e a igreja deveria se submeter às instruções de Deus. Interessante, irmãos, pensar sobre essas coisas. Em nossos dias, as pessoas se submetem às ordens médicas, aos decretos governamentais, aqueles que estão revestidos, em algum sentido, de autoridade. Todavia, ao entrarem em contato com a palavra, começam a estabelecer critérios, formar métodos de avaliação, menosprezando a autoridade divina, começam a estabelecer caminhos para investigar se obedecem ou não. Por isso, irmãos, o ministro fiel, o pregador da palavra, ordena, ensina, clama, exorta, mas pouca obediência se vê. É o seu caso, meu irmão? É o seu caso? A fraca ou a boa retórica te incomoda? O meu tom de voz, ele te incomoda? O tom de um ministro? Mas será que toda essa preocupação não esconde a genuína surdez para com a verdade proclamada? Não é uma forma de se esquivar da voz de Deus? Não é uma forma de tapar os ouvidos e não ouvir o que Deus está a dizer? Não é mais fácil, em vez de denunciar o meu pecado, que o meu pecado está sendo denunciado, que a minha transgressão está sendo revelada, que Deus está me pegando pelo pescoço e eu não estou ouvindo? Não é mais fácil esconder a gravidade do pecado, tapando os ouvidos e dizendo: eu não gosto do discurso daquele homem, eu não gosto da forma retórica como ele expõe a palavra de Deus, eu não gosto quando ele grita, eu não gosto quando ele fala manso? Será que isso não está escondendo verdadeiramente o problema do seu coração? Então eu preciso que você ouça o seguinte: antes de você começar a estabelecer os seus critérios para ouvir ou não aquele que se ergue proclamando a palavra divina, lembre-se de que o arauto está revestido de autoridade, falando em nome de Deus, persuadindo o seu coração com verdades eternas. Ele não está aqui a falar dele mesmo, ele está falando verdades. Deus está falando com você, não sou eu, não é um ministro, é o próprio Deus solenemente se dirigindo a você. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, não determine o poder da pregação pelos critérios humanos. Também entenda como o ministro está revestido de autoridade. Não ouça a pregação como conselhos. Deus não dá conselhos, Deus ordena, Deus manda, Deus pega no pescoço, agitando sua alma. Deus quer que você obedeça, que você siga o caminho da obediência. Então, quando o ministro estiver pregando, quando a voz de Deus estiver sendo proclamada, quando o Senhor estiver falando, pegando no seu pescoço, não empurre a mão de Deus quando Ele está se estendendo para chacoalhar a sua alma. Da mesma forma, você não recebeu o poder de obedecer ou não o que Deus fala através de seu ministro. Como Ele não te dá conselho, Ele está te dando uma ordem. Se o ministro do Evangelho tem pregado fielmente, você tem que sair daqui pronto para obedecer, consciente de que não existe outro caminho a não ser a obediência. Isso importa. Por quê? Porque se não estás a obedecer à voz de Deus, estás a rejeitar o próprio Deus. Então, em vez de ficares contabilizando, levei algumas chicotadas hoje. Hoje foi muita lapada em mim. Estou com as costas doloridas. Você deve sair daqui pensando: meu Deus, diante de tudo que eu ouvi,
diante de tudo o que o Senhor falou, diante da voz poderosa, diante dos relâmpagos e dos trovões, o que é que eu faço, Senhor, para obedecer a tua voz? É isso que Paulo espera de Timóteo, é isso que Paulo espera do seu povo em contato com a pregação da palavra. Mas toda essa autoridade não poderia subir à cabeça de Timóteo ao ponto de levá-lo ao autoritarismo ímpio. O desprezo não poderia receber uma resposta agressiva, mas Paulo quer que ele seja alguém piedoso, como ele já falou anteriormente. Seja piedoso, Timóteo. E então, além de ordenar e ensinar, ele deveria responder esse menosprezo, não com autoritarismo, mas que ele deveria ser o exemplo dos fiéis. Veja a parte B do verso 12, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Timóteo deveria demonstrar sua autoridade pela piedade. Note que Paulo, de fato, não diz que Timóteo deve se tornar um modelo para que os crentes o sigam, senão que a imagem é que o Timóteo, ele deve crescer, para que ele se torne um modelo dos crentes. E Paulo usa 5 aspectos. Na linguagem, ele deve crescer, e a sua linguagem deve mostrar isso, ou seja, as palavras de Timóteo devem refletir sua vocação, assim como sua conduta, ou seja, Timóteo, ele deve não só falar, mas ele deve andar conforme aquilo que ele fala, ou seja, falar e andar devem ser harmoniosos. Richard Baxter adverte o ministro a prestar atenção à maneira como vive, dizendo, para não desdizer com sua vida o que diz com sua língua. Ele deve ser um homem de Deus o tempo todo. Paulo diz também no amor, ou seja, no profundo apego pessoal a seus irmãos e uma genuína preocupação com a alma do próximo, buscando sempre a promoção e o bem-estar do indivíduo, deve manter um lugar especial no seu coração pelos outros. Também deve ter uma fé em destaque, Paulo diz, na fé, pois sempre confia em Deus. Isso mostra um aspecto do ministério pastoral. Ele vive, estuda, ensina e prega a palavra pela fé. Certo teólogo diz que, de fato, o ministro deve ser o cristão mais ousado na igreja de Cristo. Por último, Timóteo diz, ou Paulo diz, na pureza, ou seja, andar completamente em conformidade com a lei de Deus. As pessoas não o desprezariam por sua juventude se pudessem admirar o seu exemplo. O apóstolo Pedro, no mesmo tom, deu essas mesmas instruções aos presbíteros da igreja, instando-os no sentido de que servissem com humildade. Ele diz, não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. 1 Pedro, capítulo 5, verso 3. Ao escrever desse modo, irmãos, Paulo, Pedro, estavam apenas repetindo o ensino de Jesus, que introduziu no mundo um novo estilo no relacionamento entre líderes e subalternos. Como isso é importante? Porque a grande tentação, sempre que a nossa liderança ela é questionada, ameaçada ou resistida, é darmos uma clara demonstração de que possuímos autoridade, agindo com firmeza ímpia e tornando-nos autoritários, tirânicos. Mas liderança e senhorio são 2 conceitos bem diferentes. O que Paulo está querendo dizer não é que Timóteo não seja firme. Tanto é que o próprio Paulo, no verso de número 11, diz ordene. Isso implica firmeza, autoridade. O ponto aqui em questão é um autoritarismo, é uma impiedade. Não é alguém que está a ensinar e a ordenar, buscando que a pessoa ame a Deus, ame diante de Deus, mas que simplesmente lhe obedeça por meio da força.
não é obedecer a Deus, mas andar em obediência ao ministro. E com isso, irmãos, o que Paulo está dizendo é: Timóteo, você ordene, você ensine, mas viva também isso. O ministro, ele fala sobre o dia do Senhor, mas ele deve cuidar para guardar o dia do Senhor. Ele fala de pureza, ele deve tomar cuidado com o que ele assiste. Ele é um homem, ele é alguém que prega, ele é uma pregação na prática. A vida dele deve estar em harmonia com sua pregação. Caso contrário, é só ordens, autoritarismo. Mas se ele vive, ele passa a ensinar na prática como o povo deve viver. Robert Murray McCheyne disse algo importante: a maior necessidade da minha igreja é minha santidade pessoal. Imagine um ministro que seja fofoqueiro ou mentiroso, um ministro sem amor, com pouca ou nenhuma compaixão pelo fraco, um homem que confie apenas na sua própria força para ministrar, em vez de pastorear pela fé. Imagine um ministro imoral, sexualmente impuro, como disse Calvino, será de pouco valor se não houver uma correspondente retidão e santidade de vida. Reflitam, irmãos, quantas igrejas perderam a credibilidade devido aos escândalos envolvendo os seus ministros? Quantos pastores não são conhecidos pela vida ímpia que levam no meio da sociedade? Homens conhecidos por imoralidade sexual, problemas de desvio de dinheiro público e tantas outras coisas. O que eles estão a ensinar? Como podem ordenar, exigir que a igreja obedeça ao Evangelho, quando ele mesmo é um escândalo para o Evangelho? Como é que uma igreja dessa, ela pode proclamar o reino de Deus, se aquele que proclama é um exemplo de mundanismo? Por isso, irmãos, em muitas igrejas, um ministro mundano, ele tem que pregar um evangelho mundano, porque se ele pregar o evangelho, até ele mesmo é denunciado. Por isso que ele tem que manter a igreja no erro, por isso que ele tem que se transformar num coach, ele tem que se transformar num psicólogo, ele tem que se transformar num terapeuta, para ensinar mentiras, para manter o povo no engano e ele continuar na prática do pecado. Já Timóteo e todo ministro fiel deve cuidar de sua vida, ser modelo para o rebanho. Ele deve ensinar com autoridade, mas também mostrar essa verdade por meio da vida. Claro, irmãos, o princípio é que o próprio Senhor da igreja assim viveu. Ele ensinava e ele vivia, ele ensinou e ele viveu aquilo que ensinou. O ministro do Evangelho deve imitar a Cristo. Sabe qual é o nosso problema, meus irmãos? É que ministros santos ofendem. Ministros santos ofendem. Queremos aqueles pervertidos para permanecermos nos nossos pecados. Nós queremos muitas vezes um ministro como a gente, para que sejamos coniventes com os erros. Só que preste atenção, meu irmão, um ministro moribundo prega ao mundo um Cristo impuro, um Cristo pecaminoso. Uma igreja impura com um ministro impuro está ensinando ao mundo que o pecado não é tão problemático assim. Vale a pena viver no pecado. Só que, irmãos, um pregador que não anda conforme o Evangelho é uma grande bênção para o inferno. É uma ponte que povoará o inferno com falsos religiosos. O inferno estará cheio de discípulos, de ministros mundanos. Todavia, pregadores fiéis, santos, abençoam a igreja com graça nos ouvidos e nos olhos.
pregadores fiéis, santos, abençoam a igreja com graça nos ouvidos e nos olhos. Lembra daquela mulher? Após ouvir a oração reverente e a pregação fiel de Palmer, aquela mulher levantou as mãos em louvor a Deus pelo ministério de Herbert Palmer. Que homem santo! Que verdades profundas! Ela subestimou aquele homem pelo tamanho, pela idade, mas ela ouviu a voz de Deus sendo proclamada por um homem santo. Que o Senhor nos ajude. Amém. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Que Tuas palavras permaneçam em nós, para a glória do Teu nome. Aplica, Senhor. Aplica em nossos corações. Somente no meu, Senhor. Tem cuidado de nós. Tem cuidado dos nossos corações. Em nome de Cristo. Amém. Louvemos ao Senhor em resposta à sua voz. Igreja amada, vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor com o hino 155. Castelo forte é o nosso Deus, com seu poder defende os seus, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, iguais não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz. Seu filho escolhido, sabes quem é Jesus.